Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniela Tax e eu sou CEO da empresa TS Consultoria em Compliance e Proteção de Dados e ajudo empresas a se colocarem em conformidade com o LGPD, além de ajudar consultores a implementarem a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados de forma prática e estratégica. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor em 2020 e suas penalidades já estão em vigor desde agosto de 2021. E por que a necessidade de proteger os dados pessoais? Nós sabemos que nós estamos na era da informação e é extremamente importante que a gente tenha conhecimento a respeito das informações das pessoas, das prospecções que a gente quer alcançar. As empresas entenderam a qualidade de prospecção quando a gente tem o conhecimento, né, daquela pessoa, quando a gente sabe o que ela quer, quais são suas preferências. Em razão disso, entrou-se em uma corrida maçante para conseguir as informações. E por isso a legislação se tornou-se cada vez mais necessária, já que para que a gente possa, de fato, proteger os nossos dados pessoais, as empresas precisam adotar aí ações que protejam as nossas informações quando elas tiverem acesso. Sendo assim, estabeleceu diversas exigências para que as empresas, de fato, consigam proteger os dados pessoais. Uma delas, a legislação entendeu que para que se consiga dar proteção é preciso conhecer. Então, as empresas elas não sabem dizer qual é a quantidade de dados que elas tratam dentro dos seus processos, qual que é os tipos de dados, não sabem quem de fato tem acesso a essas informações. Então, em razão disso, a legislação trouxe várias exigências para conseguir com que a empresa tenha conhecimento desses fatos e dê proteção às suas informações, aos dados tratados aí dos seus titulares. Hoje, a legislação ela já tem várias questões acontecendo, desde multa em drogarias, né, farmácias tem sido um ponto de discussão muito importante aí, uma vez que elas vêm tratando um grande número de dados, compartilhando indevidamente. E aí você pode buscar aí no Google drogarias que foram inclusive multadas em mais de R$ 500 mil em razão do descumprimento da legislação. Alguns PROCONs, inclusive, têm procurado sites para verificar a adequação desses sites, se eles estão realmente adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. E é muito fácil, viu, para o pessoal entender e ver a inadequação dos sites, uma vez que é visível ali, a olho nu, verificar ali, por exemplo, não tem ali a possibilidade do exercício da autodeterminação informativa, não tem uma política de privacidade realmente válida, inclusive tem os PROCONs, eles estão fazendo com que as empresas respondam por fraude em sua política de privacidade, pois ali, né, são políticas buscadas no Google ou até mesmo no chat GPT. Isso é muito fácil de identificar porque não condiz com a realidade ali do site. A NPD, ela já está com sua estrutura de dosimetria totalmente formulada, publicada e exercendo, né, colocando em exercício essa fiscalização. Nos últimos 2 anos, aumentaram em 500% o número de ações fundamentadas aí na Lei Geral de Proteção de Dados. E existe, inclusive, condenação por uso de dispositivos móveis dos colaboradores em razão ali da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente precisa ficar muito atento a essa prática que é muito costumeira na qual você não é que a LGPD ela impeça que você use os dispositivos móveis dos seus colaboradores, mas você precisa realmente trazer a prevenção, as ações preventivas para garantir ali a privacidade de dados. E quais são as responsabilidades trazidas pela legislação, né? Quais são os impactos trazidos pela legislação? Uma delas é justamente a responsabilidade solidária. Então, a lei determina que tanto o controlador quanto o operador de dados são responsáveis aí solidariamente pelos danos causados em razão do descumprimento da legislação. A lei ainda impõe a prestação de contas, ou seja, não basta você dizer o que fez, você tem que comprovar realmente o aculturamento da proteção de dados dentro da sua empresa. Também não basta você formular aquele monte de documentação, colocar na gaveta e não exercer ações que gerem a proteção de dados. Então, você tem que realmente trazer ações efetivas para o dia a dia da sua empresa, além de construir aquele arcabouço de documentação para comprovar aí que está agindo e está em conformidade com a legislação. A lei, ela determina a segurança da informação. E o que é segurança da informação? É só software, segurança de software, ações tecnológicas? Não. A legislação entende que para que você dê
proteção, você precisa conhecer como funciona. Muitas empresas nascem, estabelecendo seus processos conforme a necessidade, sem nenhum tipo de planejamento ou análise de risco. E a lei determina justamente isso, que você mapeie seus processos para que você entenda, na verdade, você mapeie o fluxo dos dados, para que você entenda se você está cumprindo os princípios trazidos pela legislação, qual o fundamento que você utiliza para usar aquele, para realizar aquele tratamento de dados. E assim você vai determinando a segurança da informação, implementando inclusive as tecnologias necessárias para que você de fato traga segurança a essas informações. E a gente precisa entender que a lei foi ampla no sentido de estabelecer quem deve cumprir a LGPD. Então, toda empresa que toda pessoa jurídica, seja ela pública ou privada, ela deve cumprir a LGPD. Então, as pessoas físicas que utilizam dados para atividade econômica precisam cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados e tem CNPJ, precisa cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, gente, a lei foi tão ampla que ela determina, inclusive, clientes despersonalizados, com domínio, por exemplo, também precisam cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, fazendo com que todos tenham essa visão e essas ações para que, de fato, a gente possa ter realmente proteção em nossas informações. A LGPD, ela trouxe alguns direitos para os titulares de dados, e isso, de fato, é um grande risco hoje, em 2024, para as empresas. Por quê? Porque cada vez mais os titulares de dados estão conscientes sobre os seus direitos. Então, eles também possam exercer aí esses direitos, traz grandes riscos para empresas. E eles podem exercer isso através de denúncias à NPD, denúncias ao Ministério Público, denúncias aos PROCONs. Ele pode entrar com ações judiciais caso entendam que eles tenham sofrido dano em razão do descumprimento desses direitos. Então, são inúmeras ações que colocam as empresas em risco dessa consciência do titular. E quais são esses direitos? A lei, ela traz o direito do titular solicitar informações às empresas. Dizer assim, oi, tudo bem? Que dados você tem meu? Quais as informações que você tem sobre mim aí na sua empresa? O que você trata? Né? Eu quero excluir essas informações do seu banco de dados. Eu quero revisar se essas informações estão realmente corretas. Eu quero revogar o consentimento que eu dei para você com relação aos meus dados. Né? Então, eu não quero mais que você use os meus dados. E você tem que ter a capacidade de devolver, né, as informações ali com que para esse titular dizendo, olha, a gente tem esse dado. Olha, a gente trata dessa e dessa outra forma, a gente armazena em tal lugar, a gente transfere, quem tem acesso, a nossa segmentação de acesso é de tal forma. Então, você precisa saber como responder. Porém, para que você saiba como isso funciona, você precisa realmente ter mapeado o fluxo dos dados e determinadas ações ali para que você possa responder com qualidade esse titular, responder verdadeiramente esse titular. E aí você não descumpra o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, sabendo que você tem 15 dias para estar devolvendo essa resposta ao titular de dados. Mas como eu faço essa adequação para que eu possa cumprir todas essas exigências? Então, a gente traz ali uma forma de realizar, uma forma de explicar aqui para vocês, para que vocês entendam o passo a passo da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e consigam determinar ações aí para irem se colocando em conformidade. Então, a gente diz que é necessário primeiro a gente entender aonde a gente se encontra. Então, onde a empresa está, qual é a maturidade da empresa com relação à LGPD. E por isso, a gente faz um diagnóstico da empresa, entendendo o momento atual dela com relação à sua maturidade à proteção de dados. Né? Então, a gente faz um diagnóstico, registra esse momento inicial, para que depois a gente possa mostrar o antes e o depois. Né? Onde a gente possa comprovar ali a nossa cultura de proteção de dados, ou seja, não foi apenas documentos elaborados, mas sim um processo onde a gente saiu daqui e chegou até aqui. Então, é muito importante o registro do diagnóstico. Depois a gente passa pela conscientização inicial, que é justamente o treinamento, né? A gente realmente receber a consciência, o quão importante é a adequação à legislação, o quão importante é a gente prevenir vazamento de dados, o que está acontecendo que nos leva a realmente olhar isso com seriedade, quais
os princípios que a gente deve se atentar, o que a gente deve cumprir, que determina a legislação. Então, como funciona um processo de adequação. Então, todas essas informações a gente precisa dar consciência aos nossos colaboradores. E se você for uma empresa, né, que tem um só, que é só você também precisa ter consciência disso para que você possa aí iniciar nesse processo de implementação e de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Depois a gente passa por uma das fases que é uma das maiores fases aí dentro do processo de adequação, que é o que nos vai dar base para implementar esse processo, que é a fase de mapeamento de fluxo de dados, onde a gente identifica a vida do dado dentro da empresa. Isso nos possibilita entender aí se esses processos, esse tratamento de dados está cumprindo o que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, fazendo assim uma análise de risco com base na legislação para identificar se realmente está cumprindo a legislação. Depois a gente entendendo ali como é que funciona, realizando as análises necessárias, determinando as ações que devem ser implementadas, entendendo ali os riscos, um risco é mais importante que o outro, precisa ser eliminado, mitigado antes do que o outro, a gente consegue fazer o planejamento necessário e determinar aí quem vai ser responsável pela criação, dessa documentação, quem vai ser responsável pela mudança desse processo, dessa forma de agir, dessa conduta, desse documento. Então, a gente consegue aí realmente estabelecer ações concretas para que seja de fato implementada e colocado a cultura de proteção de dados em exercício dentro da empresa. Então, a gente passa para a fase de implementação, onde serão ali criadas documentações, mudados processos, treinados ainda mais os colaboradores, treinados conforme suas políticas, seus códigos estabelecidos, e sabendo que a proteção de dados ela deve vigorar enquanto a empresa estiver ativa, razão pela qual deve-se ter um plano de monitoramento para que seja ali revisto mais mapeamento, revisto um tratamento de dados ou outro, né? Sempre de olho no que determina a legislação e que esteja sempre mantido esse cumprimento. Não adianta você implementar uma vez e nunca mais você olhar para isso. Você realmente precisa ali de uma periodicidade em análise dessas questões para manter a sua empresa sempre em conformidade com a LGPD. E aí a gente fala algumas ações necessárias, então, para implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro, é entender o momento inicial da empresa. Segundo, é o treinamento. É muito importante você ter comprovações de que deu treinamento para a sua empresa. Você entender como funciona a sua empresa, funciona o fluxo de dados da sua empresa, ter as análises de risco necessárias, definir planos de ações, criar uma cultura organizacional dentro da sua empresa com relação à proteção de dados, fazer adequação de contratos com colaboradores, de contratos com parceiros, né, de negócio, adequação dos seus sites, dos seus aplicativos, capacitação aí do seu oficial de proteção de dados. Então, você precisa entender que a sua empresa ela tem obrigação de ter um encarregado de dados dentro da empresa para cuidar dessa parte de dados dentro da empresa, fazendo com que você cumpra a determinação, sabendo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem um regulamento para pequenas e médias empresas, em determinados casos, sendo dispensado o encarregado de dados. Mas se você trata aí dados sensíveis, se você trata dados de crianças e adolescentes, se você trata um grande volume de dados, você tem que saber que você está excluído desse benefício e deve ter, sim, um encarregado de dados para proteger os dados aí da sua empresa. Então, a lei, ela funciona dessa forma. Esse é um escopo trazido para que você possa aí entender melhor como vou realizar o processo de adequação. E eu fico aqui à disposição para possibilitar com que você realize tudo isso de forma estratégica através dos nossos serviços, através da nossa consultoria em proteção de dados, onde você, por exemplo, se você comprou o nosso kit, né, da super oferta de documentos ali para te auxiliar nesse processo de adequação, você pode chegar a mim através ali de uma consultoria, através de uma reunião onde a gente pode tratar de forma específica sobre a sua necessidade. Então, a gente tem diversas possibilidades de você estar adequando aí, tendo auxílio nessa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Fico à disposição e obrigada.